Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rô, estarei dando aula para vocês de Geografia para o 5º ano. Peço para vocês que peguem o seu livro, muito bem, pegaram o livro? Abram lá em Geografia na página 197. Nessa aula nós estaremos trabalhando sobre as atividades do campo. E o que nós estamos vendo ali na página 197? Algumas imagens, não é verdade? Que retratam do campo e da pecuária. Nós temos lá uma imagem da produção de trigo, temos a criação de frango e galinhas, temos a ordenha para a produção de leite e também a produção de tomate. Nesse capítulo, você vai estudar o quê? As características dessas atividades, que são realizadas no campo e que envolve a agricultura e a pecuária, que nada mais, nada menos que seria a agropecuária. E quem é de vocês, né, que sabe qual alimento diariamente que você consome que vem do campo? Que tal perguntar para o papai e para a mamãe? Vamos lá? Pergunta para ele, né, qual é o alimento que você consome que vem do campo. Muitos, gente, muitos. Como, por exemplo, o tomate, a batata, o arroz, a carne também, né, que é da pecuária, que faz parte também do campo. E vocês sabiam, para uma curiosidade de vocês, que o surgimento das primeiras cidades tem a ver com a agricultura? É verdade. Quando os povos começaram a se fixar nos lugares para o plantio, né, a agricultura ela começou a se desenvolver muito, evoluindo cada vez mais. E assim, teve muito trabalho da mão de obra, só que era muito simples. E como foi aumentando, precisou muito da tecnologia. E dessa maneira foi surgindo as cidades. Porém, sobre as cidades nós já trabalhamos no capítulo anterior. Agora foi só um conhecimento, só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre isso, tá? Então vamos retomar para o capítulo 3, que é sobre agricultura e pecuária. Então lá na página seguinte, na página 198 da apostila do livro de vocês, está falando o seguinte, sobre agricultura. A agricultura, gente, ela se refere à atividade desenvolvida pelos seres humanos, com o objetivo de cultivar vegetais para o nosso consumo e fornecer produtos para as indústrias também, que geralmente ficam instaladas aonde? Nas cidades. Então, ela é considerada uma das mais antigas atividades econômicas do país, do mundo todo. Para que ela se desenvolva, é importante saber o tipo do solo, do clima, do relevo e da hidrografia. Por quê? Porque pensem comigo, gente. Se eu for plantar o arroz ele precisa ter o solo úmido. E sem o meu conhecimento, né, a pessoa responsável pela agricultura, se ele não tivesse esse conhecimento, como é que seria ele plantar o arroz em um solo seco? Será que o arroz iria dar certo nesse terreno, nesse solo? Não, né? Então, por isso é de extrema importância a pessoa saber sobre tudo isso, sobre o solo, sobre o clima, sobre o relevo, sobre a hidrografia, certo? E ao longo do tempo, a prática agrícola, ela foi se transformando, deixando de ser, na maioria dos casos, completamente rudimentar. E quem sabe me dizer o que é rudimentar? Acredito que vocês sabem o que é rudimentar. É aquilo que é pouco desenvolvido, ou seja, com elementos precários. Inicialmente, eles utilizavam muito a mão de obra humana e também dos animais. Mas ela passou a aplicar muito a tecnologia, como a prof explicou lá para vocês,
né, no início da aula, que eu expliquei para vocês que era muita mão de obra e como foi aumentando a produção, a tecnologia entrou nessa parte também. Com o quê? Com as máquinas. Muitas máquinas que substituem hoje a mão de obra humana. Aí nós temos lá, gente, na mão na massa, ainda na página 198 do livro, que está pedindo para vocês marcarem com um X a imagem que representa uma agricultura rudimentar. Então, relembrando que a prof explicou o que é rudimentar. É aquilo que é pouco desenvolvido, né? Com elementos precários, certo? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo e vocês terão que marcar para a prof. Qual das duas imagens que apresenta uma agricultura rudimentar? Pausa, vocês irão marcar e eu já volto para nós vermos se vocês marcaram corretamente, certo? Já volto. Olá, voltei. Então, marcaram? Quem é que marcou na imagem que está ali de preto e branco, né? Que nós temos 2 animais, uma pessoa e um equipamento ali. Os animais estão puxando aquele equipamento. E quem é que marcou ali na imagem ao lado, colorida? A imagem correta que teria que ser marcado é essa primeira, que está de preto e branco, né? Que realmente é uma imagem que está retratando uma agricultura rudimentar. Pois ali nós estamos vendo que realmente está precário, está precisando muito ainda da mão de obra do ser humano, certo? Aí nós temos lá, na página seguinte, na página do livro 199, nós temos lá sobre as propriedades rurais. O que está explicando ali sobre as propriedades rurais para vocês? Que existem alguns tipos de propriedades, né, rurais, que elas são classificadas de acordo com o seu tamanho. Nós temos a pequena, a média e a grande. Essa classificação, ela é estabelecida por uma lei federal. E o tamanho das propriedades pode mudar de acordo com o município em que reside, né, em que eles moram. E geralmente essas propriedades, elas são compostas de um imóvel, ou seja, tem a moradia para essas pessoas, certo? O local onde elas moram com as suas famílias e um terreno destinado à prática agrícola e pecuária. Então a prof agora vai explicar um pouquinho para vocês sobre cada uma, da pequena propriedade, da média propriedade e da grande propriedade, certo? Então olha lá, o que está explicando para vocês sobre a pequena propriedade? Ela é considerada uma pequena propriedade, a área rural, que é explorada pelo agricultor e pela sua família. Nela pode haver a ajuda de outras pessoas. E o cultivo da terra, nesse tipo de propriedade, tem como objetivo garantir principalmente o sustento da família. Eles residem nesse espaço e o espaço da terra eles utilizam para o plantio e para o seu sustento. Em alguns casos, nós temos as pessoas que, além do seu sustento, né, que eles retiram a plantação para o seu sustento, eles vendem em feirinhas, vendem para os seus vizinhos, né? Essa a pequena propriedade. A média propriedade, ela possui a mesma função social da pequena propriedade. Nela vivem o agricultor e sua família também, que conseguem manter atividades econômicas e exercem a própria propriedade. Eles destinam seus produtos para o mercado. Aí sim é a diferença. Então, a média propriedade, o plantio dali vai para onde? Para os mercados, tá? Ela tem uma área intermediária, ou seja, não é algo muito grande, tá?
fica entre a pequena e a grande, por isso recebe o nome de média propriedade. Agora, a grande propriedade. A grande propriedade, ela é caracterizada por ser uma grande extensão. Ela é muito grande. Pertence a uma única pessoa, a um grupo de pessoas ou até mesmo a empresas que normalmente produzem alimentos utilizando elevadas tecnologias. Então, aqui entra a tecnologia, aqui entra o uso dos equipamentos, das máquinas. Por quê? Porque tudo que é realizado ali na plantação, para onde se destina esses alimentos que são plantados ali? Para o exterior, tá? Vai muito para o exterior, certo? Então agora, né, com toda essa explicação que a prof deu para vocês, eu estarei explicando para vocês sobre a tarefa de casa que nós temos, tá? Nós temos lá na página 199, com a lupa na mão. Essa será a tarefa de casa de vocês. O que vocês terão que fazer? Bem, vocês estarão retomando naquela imagem do livro da página 198, estarão observando aquelas duas imagens ali e estarão pesquisando o nome da ferramenta retratada em cada uma das imagens da página anterior, tá? Então, vocês estarão pesquisando. Entra lá na internet e pesquisa, tá? Ou até mesmo vocês podem estar perguntando aos pais, tá? Pede ajuda para os pais, para a mãe, para o pai. Qual é aquele equipamento ali da página 198 que está mostrando e vocês estarão escrevendo no próprio livro, tá? A pergunta 1 é no próprio livro. Agora, a pergunta 2 é a seguinte: em qual das imagens a atividade é realizada em menos tempo? Será que é na imagem 1, onde mostra que nós temos os animais, né, o equipamento e a pessoa? Ou será que seria ali na imagem 2, em que nós temos um trator com alguma coisa ali? Qual dessas duas imagens? Você vai escrever para a prof aonde? Em seu caderno. E também você vai escrever qual é das duas que leva menos tempo para realizar o trabalho, tá? O que a prof gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês copiassem no caderno a pergunta, tá? Não coloquem só a resposta, tá? A prof gostaria que vocês colocassem lá. Coloca a data, tá? De hoje e aí coloca a pergunta também e responde, que fica bem organizado e bem lindo o seu caderno, ok? Muito bem, espero vocês na próxima aula e daí então iniciamos com a correção dessa tarefa, certo? Até a próxima aula. Beijo, gente!